irmã grávida foi arrastada para o lago por 2 homens. Ela gritou e lutou desesperadamente, mas foi tudo em vão. Ela foi puxada para a água e mantida lá. Agora ela e a criança seriam sacrificadas. Esse era o fim. Passei minha vida inteira em uma comunidade onde todos se conheciam. Não tinha meios de comunicação ou os benefícios da civilização. Ninguém podia sair da cidade, mas também não queríamos sair daqui. Apenas mulheres grávidas saíam, mas nem todas voltavam. Os anciões às vezes voltavam com as notícias. Uma das mulheres grávidas morreu durante o parto. Todos conseguiram lidar com isso. Apenas um cara deu um vexame após a notícia da morte da sua esposa. Ele estava procurando por ela, gritando que não acreditava nos anciões. Eu e toda a cidade achamos que ele estava louco. Como você pode não acreditar nos anciões? Eles faziam de tudo pela prosperidade da comunidade. Mas 1 ano depois desse incidente, minha querida irmã Rose engravidou. Eu estava tão feliz. Mas a gravidez era difícil e as complicações surgiram no 6º mês. Portanto, assim sendo, ela junto com outras gestantes foi levada para uma consulta. Mas depois disso, ela se foi. Ela não entrou em contato, não escreveu cartas, embora tenha prometido voltar. Eu não teria suspeitado de nada se não tivesse ouvido a conversa dos meus pais um dia. A mamãe disse: "É uma pena que a escolha recaiu sobre a Rose. Ela não vai voltar." Depois dessa frase, fiquei doente de preocupação e por muito tempo não consegui dormir. Onde estava minha irmã? No café da manhã, eu não aguentei e perguntei aos meus pais onde a Rose estava. Mas eles responderam que provavelmente foi só um inconveniente para ela não nos escrever. Absurdo! Eu só fiquei ainda mais preocupada com a Rose. Corri para o marido dela e contei-lhe sobre as minhas suspeitas, mas ele riu. Eu estava apenas imaginando coisas. Mas é sua esposa! Ele se manteve inalterado. Eu não poderia deixar isso assim. Eu precisava encontrar minha irmã. E para sair da cidade, precisava engravidar. Uma gravidez falsa. Eu precisava encontrar alguém que concordasse em ajudar. Então me lembrei do mesmo doido da cidade cuja esposa grávida morreu no parto. O nome do cara era Mason. Ele abriu a porta para mim e perguntou com uma cara insatisfeita o que eu estava fazendo ali. Eu imediatamente disse que queria encontrar minha irmã. O Mason olhou para mim sem acreditar. O que isso importa para ele? Lágrimas encheram meus olhos. Você mesmo perdeu um ente querido. Precisamos descobrir tudo. O Mason olhou para mim por um longo tempo, mas ainda assim me deixou entrar. Ele disse que ajudaria porque queria encontrar os responsáveis. Imediatamente começamos a executar o plano. Fingi ser um casal para fingir uma gravidez. Após 1 semana de relacionamento com o Mason, comprei um teste de gravidez e desenhei uma segunda listra. E então contei aos meus pais as boas notícias. Tive que fingir por alguns meses e nenhuma única mensagem veio da Rose. Portanto, minha determinação só cresceu. Com a ajuda do Mason, fiz uma barriga falsa e aí fingi que não estava bem. Fraqueza, náusea. E se a criança tivesse alguma coisa? Os anciões olharam para minha aparência doente e deram permissão para sair. Isso! Já à noite, eu estava sentada no ônibus, onde havia várias outras mulheres grávidas nos meses finais. O Mason queria vir conosco, mas os anciões não deixaram. Era proibido. Quando o ônibus começou a se mover, olhei pela janela, mas o Mason não estava em lugar nenhum. Isso foi meio perturbador. No caminho para a cidade, o ônibus de repente virou em uma pista na floresta e nos levou mais fundo. O que estava acontecendo? Fomos deixados no meio da floresta, ao lado de uma casa de verão. Fui colocada em uma sala com outras mulheres grávidas, mas as outras não perceberam nada e conversavam alegremente sobre suas vidas futuras. E tudo parecia terrivelmente suspeito para mim. Por que nos manter aqui? Algo estava errado. Logo os anciões vieram ao nosso quarto e disseram que iriam verificar o estado dos fetos antes de nos mandar para o hospital. Eles imediatamente levaram uma das mulheres grávidas. Eu entrei em pânico. Eu seria descoberta. Eu precisava fazer algo. Enquanto as outras conversavam, saí silenciosamente da sala e fui até a janela no final do corredor. Minhas pernas vacilaram, meu coração batendo forte. Era alto. Fechando meus olhos, exalei e estava prestes a pular quando de repente alguém me agarrou e me puxou de volta. Um guarda! Eu fiz de tudo para me afastar, mas ele era mais forte. O grandalhão me arrastou até o escritório, onde havia um verificador. O ancião puxou meu vestido para examinar minha barriga e então meu coração desabou. Não! Ele viu a barriga falsa e imediatamente mandou me jogar no porão. Isso não! Você entendeu tudo errado! Mas o guarda me jogou em uma sala escura no porão. Eu comecei a bater na porta. Não, deixe-me sair, eu tenho que encontrar minha irmã. E naquele momento uma voz foi ouvida na escuridão. Rina? O quê? Rose? Minha irmã estava parada no canto e também não conseguia acreditar no que via. Meu Deus! Eu imediatamente me joguei nela com um abraço. Como você chegou aqui? A Rose se afastou e disse tristemente que os anciões estavam esperando a hora do seu parto. Eu congelei em choque. Mas por que eles fariam isso? Rose disse que não sabia, mas precisava sair daqui. Ela estava desesperada.
Não, vamos dar um jeito, eu vou tirar você daqui. Mas então os guardas invadiram o porão e agarraram a Rose abruptamente. Ela resistiu. Desesperadamente comecei a lutar junto com ela, mas o guarda me empurrou contra a parede. A Rose foi levada embora e o segundo guarda de repente tirou uma seringa. O grandalhão estava se movendo lentamente em minha direção. Eu me pressionei contra a parede. Este era o fim? No último segundo, alguém de repente atingiu o guarda na cabeça com uma tábua. Ele cambaleou e caiu imediatamente. Eu congelei e olhei para o meu salvador. Mason, como você chegou aqui? Você acha que eu iria te deixar sozinha? Ele riu. O Mason me desamarrou e disse que se escondeu no porta-malas e veio conosco. Mas não houve tempo para se alegrar, tínhamos que salvar a Rose. Junto com o Mason, caminhamos para a rua e de repente ouvimos um barulho perto do lago. Eu imediatamente segui o som, olhei para trás de uma árvore e quase caí com um choque. Os anciões seguravam a Rose na água e faziam um pronunciamento. Uma mãe fraca dará à luz uma criança fraca. Seu sacrifício é pelo bem da prosperidade da comunidade, para que não haja pessoas fracas na sociedade. Meu Deus, eles iam afogar a Rose e o bebê? Eu não podia ouvir isso. Chega! Eu precisava salvar minha irmã e meu sobrinho. Não havia tempo para pensar. Corri para os anciões o mais rápido que pude e joguei um deles no lago. Mas então o segundo ancião me agarrou pelos ombros e me afundou na água. Tentei me afastar, mas ele me segurou forte. Eu estava sem ar, eu já estava sufocando. Esse era o fim. Então suas mãos enfraqueceram. E imediatamente voltei à superfície e respirei compulsivamente. O Mason me salvou de novo ao nocautear o segundo ancião. Eu exalei, mas naquele momento alguém agarrou minha perna e me arrastou para a água. O primeiro ancião. O Mason agarrou meus braços e me puxou de volta. Eu lutei e o mais velho bateu com a cabeça em uma árvore e desmaiou. Essa foi por pouco. Precisávamos sair daqui com urgência antes que os guardas viessem correndo. Eu queria tirar minha irmã daqui, mas de repente a Rose gritou, segurando sua barriga. Ela estava dando à luz. Eu estava tremendo, mas tive que ajudar a Rose a dar à luz ao bebê no lago. Um lindo menino nasceu e o Mason e eu o envolvemos em roupas. Naquele momento ouvi gritos. Os guardas! Era necessário correr com urgência, mas a Rose estava exausta. O Mason pegou a Rose nos braços, eu peguei o bebê e corremos pela floresta. Conseguimos fugir da perseguição e escapar. Perambulamos pela floresta e 1 hora depois saímos para a estrada. Tivemos sorte que um carro estava passando. Pessoas gentis nos ajudaram e nos levaram para o hospital. Lá, a Rose e a criança foram levadas para a enfermaria e as feridas do Mason e as minhas foram tratadas. Tudo havia passado. Ficamos chocados quando vimos a cidade pela primeira vez, suas tecnologias e civilização. Os anciões mantiveram o mundo todo em segredo de nós. Portanto, nós, sem hesitar, entramos com um boletim de ocorrência contra a comunidade e colocamos todos os responsáveis na cadeia, inclusive meus pais. Eles sabiam dos crimes, mas continuavam calmamente vivendo nesta seita. E as reféns grávidas foram devolvidas aos seus maridos. 3 anos depois, tudo melhorou. Nos acostumamos com a civilização e agora vivemos juntos com a Rose e seu marido e criamos o pequeno Harry. Mason se tornou seu padrinho, ele ama nosso bebê. Percebi que você não deve acreditar cegamente em tudo que eles dizem. Assim como você nem sempre pode julgar pelas aparências. Mas o principal é que tem uma família. Eles estão vivos e bem. E parece que há alguma coisa entre o Mason e eu. Você gostou do vídeo? Se inscreva e deixe seu like. Apoie o canal. Obrigada! Eu lutei com toda a minha força, mas eles me deitaram no altar de sacrifícios. Não, por favor, me deixem ir. Mãe, pai, por que vocês não interferem? O doido já estava chegando na minha garganta. É o fim. Eu tinha tantos planos para minha vida nova. Tudo começou quando eu me mudei para cá. No primeiro dia, falei que queria ser presidente de classe. Mas ninguém curtiu a ideia. Meus colegas me chamaram de arrogante e me trancaram no armário depois da aula. Eu pensei que eu iria ficar lá até de manhã, mas meu colega Kurt me resgatou. Ele disse que também tinha sido trancado no armário da escola. Depois disso, Kurt começou a engasgar. Eu fiquei tão assustada. Ele pegou a bombinha do bolso, mas as mãos dele estavam tremendo tanto que acabou caindo. Eu imediatamente peguei e dei pra Kurt. Quando ele se sentiu melhor, ele disse que ficou ansioso pela memória do armário. Pelo estresse, às vezes a asma dele ataca. Depois, Kurt andou comigo até em casa. Eu, de muito bom humor, acho que tenho um amigo agora. E eu falei que ele poderia vir aqui em casa sempre que ele quisesse. Pela tarde, quando estávamos indo jantar, a campainha tocou. Era Kurt e os pais? Era estranho que ele veio sem avisar.
e ainda com os pais, mas eu tava feliz de vê-lo de qualquer forma, e eu os convidei para entrarem. No jantar, os pais de Kurt e os meus ficaram amigos. Eles nos deram um livro sobre os astecas e nos convidaram para o Clube do Livro. Disseram que ia ter uma reunião e que eles iriam discutir como os sacrifícios ajudavam a transcender. Eu achei um tópico bem estranho para ser discutido num subúrbio quieto. Mas meus pais gostaram bastante do clube. Começaram a frequentar lá e fizeram muitos amigos. Depois de uma das reuniões, mamãe trouxe uma garrafa com um líquido vermelho e fedido e disse que era sangue de coelho. Ah, tá bom, viu? Nem tem graça, mãe. Mas, no jantar, ela colocou no meu suco. Ela tava com um papo dizendo que era bom pra alma e pro corpo. Eu recusei a beber. Alguns dias depois, Kurt nos chamou para passar um fim de semana na casa de fazenda dele. Todos os membros do Clube do Livro estariam lá. Meus pais estavam felizes e eu não queria ir pra isso, mas eu fiquei com medo de magoar Kurt. Além disso, eu nunca fui em uma casa de família grande, então eu aceitei. A casa de fazenda de Kurt era gigante, um castelo enorme no meio da floresta, rodeado de uma grande cerca. Perto da entrada, os guardas me pediram meu celular. Kurt explicou que era pela internet nos distrair da comunicação ao vivo. Eu tive que dar meu telefone para eles. Fomos convidados para o almoço. Eu vi grandes mesas com panos brancos e meus pais em uma delas. Eles me pediram especificamente para sentar ao lado deles. Que atmosfera solene. Eu espero que eles tragam algo delicioso porque eu tô com tanta fome. Mas eles trouxeram copos com um líquido vermelho e grosso. Eu imediatamente recusei. Então, um velho doido começou a gritar comigo e disse que eu não respeitava as tradições da comunidade. Era elixir da juventude, sangue de coelho. Então, mamãe não tava brincando. Mas beber sangue? Nunca! Não vou! Tá doido? Os guardas me seguraram e me tiraram da mesa. O que tá acontecendo aqui? Eu chamei meus pais, mas eles nem viraram. Eu tentei sair, mas de repente minha visão escureceu. Acordei numa gaiola de coelho. Como isso aconteceu? Eu entrei em pânico, mas eu não conseguia me mexer, a gaiola era tão pequena. Meu corpo inteiro doía pela posição estranha. Por que estão fazendo isso comigo? Então, Kurt apareceu da escuridão com várias chaves. Ai, ele me salvou de novo. Eu comecei a correr, mas ele me parou. Eu insultei os membros do clube por não beber o sangue. Era sagrado. E por ter recusado, eu trazia maldições a toda a comunidade. Que malucos! Kurt me disse que ele estava assustado também. Nunca teve nada disso nas outras reuniões. Mas agora era muito perigoso fugir. A área inteira tinha seguranças. Era melhor pensar em como passar despercebida. Ele tá certo. Kurt me levou para casa e todos vestiam máscaras de animais. Se moviam ritmicamente para uma música estranha. Um homem mascarado com chifres veio até mim e me perguntou se eu tinha aprendido algo. Eu imediatamente pedi por perdão. Depois disso, foi me dito que eu teria que fazer as pazes amanhã. A comunidade já tinha achado uma tarefa para mim. De manhã, todos os convidados puxaram maletas de ferro pesadas do porão e colocaram em seus carros. Eu já estava exausta. De repente, tropecei e deixei cair uma maleta e meus pais imediatamente gritaram comigo para eu ter mais cuidado. Quando todo mundo saiu pro almoço, eu decidi descobrir o que era tão valioso que estava dentro das maletas. Eu abri uma e tinham órgãos humanos ensanguentados dentro. Coração, pulmões. Eu toquei neles com a mão tremendo. Eles estavam tão frios e melequentos, eu quase vomitei. Eu tinha que dar hora dali. Eu não conseguia achar um lugar até anoitecer. Eu travava a cada barulho, temendo que alguém fosse me descobrir. Eu tava começando a achar que Kurt me abandonou. Ele bateu em minha porta no meio da noite. Kurt tinha descoberto um vão na grade. E tínhamos que correr agora. Estávamos quase na grade quando escutei passos de guardas. Eles estavam se aproximando. Droga! Nos escondemos atrás das roseiras. Os espinhos entravam dolorosamente em meus braços e eu não consegui não chorar. O guarda imediatamente apontou a lanterna em nós. Era o fim. Então Kurt pegou uma pedra no chão e arremessou na direção da estrada. O guarda se virou e foi até lá. E corremos o mais rápido que pudemos. Quando a fazenda já estava muito longe, decidimos tirar um descanso. Eu não tinha força sobrando e eu estava terrivelmente quente. Nos sentamos numa árvore caída e Kurt tirou seu capuz. Sua bombinha caiu do bolso.
Eu peguei ela do chão e estava quase colocando de volta quando vi um telefone iluminar dentro do seu bolso. Kurt, de onde veio isso? Kurt, você tá com eles! Eu pulei e recuei, e Kurt sorriu sujo pra mim. Eu tava paralisada com medo. Eu corri com o resto da minha força. Tudo tinha ficado escuro. Eu acordei no ombro dele. Ele estava me arrastando pra floresta adentro. Minhas mãos estavam amarradas em seu capuz. Me solta! Eu tentei puxar, mas ele ficou bravo. Ele disse que eu tinha a honra de ser a escolhida. Que meus rins e coração serviriam aos mais fortes e merecedores. Eu me lembrei dos órgãos nas maletas. Eu comecei a chutar e gritar pra ele me largar, mas não teve jeito. Ele não me escutava. Então, Kurt me carregou pra uma claraboia. Eu tava no meio de uma fogueira, próxima de um altar. Eu tava cercada de pessoas com hobbies, os mesmos convidados que eu vi no jantar. Assim que eles notaram Kurt, eles se curvaram estranhamente na nossa frente. Por um momento, eles estavam muito quietos. Até os coelhos nas grandes gaiolas não fizeram barulho. 2 guardas me agarraram e me arrastaram pro altar. Não, por favor, não! No canto do meu olho, eu percebi meus pais dentre os cultistas. Mãe, pai, por que vocês não fazem nada? Mas eles nem olharam pra minha direção. Os olhos deles estavam fixados em Kurt, que estava me seguindo. Eu fui forçada a ir pro altar e uma corda amarrou fortemente meus braços. Eu gritava para eles me deixarem ir, mas Kurt veio até mim e os cultistas começaram a chamar seu nome. Não, Kurt, não ouse me tocar. Sua cara estava coberta de suor e as mãos estavam indo em direção à minha garganta, segundo a segundo, ficando mais e mais próximas. Então, de repente, ele começou a tossir e engasgar. Era minha chance. Eu lutei para libertar minha mão. Não era isso que estava precisando? Eu estava segurando o inalador de Kurt e tinha caído no chão. Me deixe ir e você vai poder ter ele de volta. Kurt estava buscando por ar, mas ele se contorcia com o sufocamento. No fim, ele ficou branco e segurou na caiola para não cair. Com o último fôlego, ele assentiu para que me soltassem. Depois dos guardas terem tirado as cordas de mim, eu joguei a bombinha com toda a minha força em algum lugar na floresta escura. Segurando a garganta, Kurt seguiu, desaparecendo nas árvores. Os cultistas me rodearam, os olhos brilhando por baixo dos capuzes. Eu não pude achar uma gota de humanidade neles. Eles vinham de todos os lados. Parecia que iriam me cortar ao meio com as mãos. Eu estava encurralada. As mãos quase me tocando. Mas quando me aproximei, eles caíram de joelhos. Meu pai disse que eu tomei o poder do antigo padre. De agora em diante, eles iriam adorar a mim. Os cultistas ficaram em silêncio aos meus pés, esperando por ordens. Que reviravolta! Eu me virei para onde Kurt estava rastejando no escuro. Que coelhinho patético. Peguem ele, eu ordenei.